Tema Livre. A gente começa o nosso Tema Livre. Eu estou aqui no estúdio com um autor estreante, Edgar Costa Neto, né, que vai estar lançando amanhã o seu primeiro livro, O Chão de Outra Casa, lá no Espaço Cultural em Casa Forte, chamado Casa da Rua. Daqui a pouco a gente passa com mais detalhes o endereço do espaço. O lançamento acontece às 7h da noite. E Edgar, que é advogado, está aqui para conversar com a gente. Edgar, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Obrigado pelo convite. Então, vamos conversar um pouco sobre O Chão de Outra Casa, né? Nesse teu romance de estreia, o que é que você está trazendo para a gente? Então, é uma história, né, que eu espero que entretenha, que circula ao redor desse casal que está casado há muito tempo e enriqueceram juntos, né? E o marido transformou seu corpo, ele passou a ficar magro e forte, e tem as consequências que o livro vai desenvolver a respeito do que acontece com uma pessoa quando ela fica forte de uma hora para outra, né? Como se ela estivesse acumulando energia e que de alguma forma ela vai querer usar essa energia. E a mulher dele, por outro lado, sempre teve seus voos e tal, e aparece um amante nesse cenário. E aí o livro vai problematizar um pouco essa situação de um casamento antigo que não está legal há muito tempo. Sabe? Que passa pela fase do desgaste, né, natural de ele qualquer... tem mais de 40, ela também. E estão naquele momento em que você está junto sem saber exatamente porquê, né? E problemas vão acontecer para colocar esse relacionamento em jogo. E vai irradiar também para da vida do pai de Renata, entendeu? Que tem uma história no passado com esse amante que aparece e tal. O livro vai desfiando esses personagens masculinos, sabe? Que ficam amarrando essa coisa do jeito de ser homem, como ser o mais forte, o mais rico, sabe? O mais veloz. Só esse imaginário masculino meio babaca que a gente aprende... As competições, né? As competições, né? Que a gente vê, a gente é educado em filmes como tipo Rambo e, sei lá, Velozes e Furiosos e Jean-Claude Van Damme, filmes de briga, e essas coisas têm consequências, sabe? E o livro trata um pouco desse universo masculino desse jeito aí. Ok. Enquanto o Edgar toma água, chegou água, que ele pediu, eu vou passar para vocês... com detalhes. A Casa da Rua é um espaço cultural situado na rua Dona Ada Vieira, 112, em Casa Forte. Dona Ada Vieira, Casa Forte, 112, Casa da Rua. O livro será vendido a R$40, não é? Isso. O autor estará à disposição, lógico, para autografar o livro. Conversar com as pessoas, né? Reencontrar pessoas que possam ter curiosidade e conhecer novas pessoas também. Estou feliz com esse lançamento. Isso aí. Falando um pouco mais sobre o enredo, Edgar, eu estava lendo aqui no resumo, né, do seu livro. Ele se passa em Casa Amarela. Basicamente passa em Casa Amarela, assim. Bairro das Graças. É onde eu moro também. Me perguntaram isso outro dia. Eu falei, cara, por que Recife? Por que Casa Amarela? É uma questão de inspiração e tal. É porque eu acho que é o contrário, é uma questão de falta de inspiração, sabe? O mais próximo que eu tenho de mim são as ruas onde eu ando, são onde eu conheço. E aí eu achei que era legal situar esses meus personagens no espaço que eu estou à vontade, entende? Apesar de que parte do enredo do livro se passa em Lyon, e eu não conhecia Lyon quando escrevi, depois vim a conhecer Lyon, então tem um pouco dessa ambiguidade aí de lugar e inspiração. Pois é, e era isso aí que eu ia te perguntar. Você colocou no trabalho que você não conhecia Lyon na época que você escreveu o livro. E aí como é que você fez? Você trouxe para esse livro as minúcias da cidade, você pesquisou? Não. Ou é tudo imaginação? Veja, muita coisa do que a gente pesquisa, pelo menos é o meu método, cada um tem um jeito, mas muita coisa que a gente pesquisa não entra no livro, mas eu passeei muito por Lyon na internet, no Google Maps, fiquei andando muito por aquelas ruas lá, olhando os edifícios, porque me preocupava também como as pessoas moram nessa cidade. As pessoas não moram do mesmo jeito, né? As cidades são muito diferentes. E andei muito pela internet, foi basicamente o que eu fiz, sabe? Mas não tem muito colorido de cidade na parte da França, como tem aqui a parte de Recife, que é passada em Recife. Mas
Foi interessante chegar a Lyon. Eu fui a Lyon ano passado, pela primeira vez, depois de ter concluído o livro tem como se você já tivesse conhecido, tivesse estado lá. Tem isso, né? Quando você imagina, não sei se você, quando viaja, tem essa sensação. Você imagina, você não conhece a cidade, você vai para essa cidade, você imagina como ela é e constrói uma ideia. E você chega lá e algumas coisas correspondem, outras não. Né? Você entra no ônibus, é de um jeito diferente da sua cidade, as pessoas têm latas de lixo diferentes, então tem um pouco esse reconhecimento e esse estranhamento, né, de visitar uma cidade. E foi assim também com Lyon. E ao mesmo tempo tem essa coisa de você aqui e acolá achar um pedaço de rua igual, parecido com a sua cidade, não é? Sim, tem muito isso mesmo. Onde quer que você vá, né? Apesar dessa cidade da gente ser tão maltratada, né? Mas você encontra sempre um pouco de Recife em todo canto. E a personagem feminina, você falou, né, do personagem masculino, desses estereótipos que são criados, né, no universo masculino, do forte, do veloz, do corpo bem trabalhado, né? E no feminino, o que é que você observou, o que é que você traz pra gente nessa... Pois tem 2 personagens femininos que são chave, né, nesse livro. Uma é essa escritora francesa que enche os seus cadernos de notas, né? O livro tem muito essa coisa de caderno, sabe? Tanto que o desenho da capa traz um pouco esse elemento. Claro que ninguém está vendo isso, mas amanhã vocês poderão ver. Mas esse personagem feminino a brasileira, né, a que mora em Recife, Renata. Ela, como eu te falei, ela tem mais consciência do que o cara de que esse casamento está ruim, entende? E ela ela faz tentativas, né, de tentar amarrar a sua felicidade em outros lugares. Então, quando esse cara chega na vida dela, esse cara que é do passado dela, se chama-se Pedro, aí é como se fosse uma esperança que aparece tem esse aspecto novela de triângulo amoroso, mas eu gosto muito desse personagem, Renata, sabe? Eu acho que foi um personagem que me deu muita satisfação de concluir, não sei. Sempre tem essa coisa de você não conseguir ultrapassar seu próprio gênero. Né? Eu sou homem, tenho perspectiva de homem ao escrever, mas eu acredito que ficou um personagem bem acabado. E aqui eu estou lendo aqui atrás, né, a história da casa, a casa de praia, que jamais foi habitada, né? E de repente, e também tem essa referência aqui, o chão de outra casa, né? Pois é. Então, essas imagens, né, de casa, de lar, você não fica intrigada não quando você vê tipo uma casa, você manda construir. Eu vi muito isso em praia, vi também no interior uma vez aquela casa nova, entendeu? Com aquela madeira nunca arranhada, piso, tudo novo, o cara mandou fazer, você viu construir, às vezes tá no seu trajeto e tal, e a casa se conclui, aí um dado dia você passa e tá uma placa de vende. Eu disse, o que aconteceu? Esse cara morreu, esse cara foi preso. Sempre me intrigou esse tipo de situação. E é isso, a coisa da casa. Até hoje eu não entendi muito bem qual é a metáfora desse que fala o chão de outra casa, não, sabe? Eu tenho uma casa de infância que foi destruída e tinha um piso, uma pedra que minha irmã recuperou, e eu sempre trago aquilo como uma recordação forte para mim. Então, e essa pedra, né, tem como se fosse uma fundação, né? E também, ao mesmo tempo, pelo fato de ela ter sido retirada de uma casa que foi destruída, então é como se fosse uma ruína também. Então, a casa tem essa coisa de abrigar e também de ter uma longevidade limitada. Enfim, não saberia explicar se é essa pergunta. Você é de João Pessoa? Sim. Nasceu em João Pessoa? Nasci em João Pessoa, mas morei lá só por 7 anos, dos 10 aos 17. Eu tenho 45, então é pouco, mas ao mesmo tempo é um período bem importante na vida de qualquer pessoa, dos 10 aos 17, a adolescência. Mas minhas referências são muito daqui, sabe? Embora tenha ligações com João Pessoa bem fortes também. Minha família toda mora lá, minha família, digo, meus ancestrais, meus pais, né? E é isso. Mas eu tenho um vínculo com o Recife que por muito tempo eu achei que eu não tinha, sabe?
Mas eu estou aqui já ininterruptamente dessa última vez há 25 anos. E eu sempre achei que eu era... As pessoas acham que eu tenho um sotaque um pouco... Às vezes acham que eu tenho um sotaque estranho, uns S's diferentes e tal. E outras pessoas sabem que eu sou de lá e eu senti um pouco sempre estrangeiro aqui. Mas faz tempo que isso passou, sabe? Eu adquiri um vínculo com tudo daqui, né? Aconteceu tudo na minha vida aqui. 4 filhos, né? Enfim. Pois é, e tantos anos, né? Morando aqui, né? Você acaba... gostando demais de um lugar, né? Apesar de todos os problemas, né? Que a gente está enfrentando, né? Recentemente. Vamos lá, primeiro livro de Edgar Costa Neto, ele vai estar lançando amanhã, lá na Casa da Rua, que fica em Casa Forte, e trazendo essa história, né? O chão de outra casa, falando aí desse relacionamento aí desse casal, com o desgaste que sofre, né? O desgaste natural com o tempo. E, Edgar, quanto tempo você passou debruçado neste livro? A tua primeira experiência... Com romance foi... teve um romance abortado no passado, mas deixei pra lá. Escrevendo isso mesmo uns 2 anos, sabe? Entre 2013 e 2015, se eu me lembro bem. Eu sei porque meus filhos nasceram em 2014, eu tenho um casal de gêmeos que nasceu em 2014, então foi aquele tumulto e concluí o livro e aquele começo de vida de gêmeos. Enfim, mas 2 anos escrevendo. Eu escrevo de um jeito muito doido, sabe? Eu fico sempre tomando muita nota em cadernos e tal. E aí passa um tempo sem escrever, mas sempre tomando nota, aí tem uma hora que você mergulha e passa, sei lá, 2 meses produzindo. E esse livro foi saindo um pouco assim, com muito preparo de caderno e depois transformando em texto. Eu tenho muita curiosidade, né, com essa história do escrever um romance, um conto. Imagina um romance, né? Como é que isso flui, né? E de repente a história ela vai ganhando vida e ela vai se modificando nesse processo de escrita? Pois E você parte já de uma ideia? Acho que você parte de um núcleo, sabe? Eu me lembro que teve eu estava pensando um pouco sobre isso essa semana, muito por causa de negócio de entrevista. E eu quando eu era da escola, acho que com uns 12 anos, tinha um menino lá na escola que ele era baixinho, magrinho, mas ele era muito brigão e batia em todo mundo, sabe? E um dia ele foi bullying bullying é até um verbo engraçado, né? Que tem um bullying, né? Também. Ele foi bullying com um cara que era meio gordinho, meio abestalhado, mas era meio gordinho e tal. Só que ele era grande, esse cara. Esse magrinho levou uma surra sem precedentes. Nossa. E aí eu fiquei intrigado com aquele negócio. Pô, quer dizer que esse cara que era o demônio que batia em todo mundo levou essa surra desse outro cara. Mas por que os homens se batem, né? O que é esse negócio de bater, né? E aí aquilo ficou na minha cabeça, assim, eu acho que esse é o núcleo mais remoto, mas as pessoas escrevem do jeito mais diferentes possível, sabe? Eu tenho esse núcleozinho e você vai incorporando alguns elementos, aí surge um personagem, ele vai se complexificando e ganhando uma importância. Depois esse livro tem uma camada... que eu diria que, vamos dizer, exterior, que é dada por uma personagem que é escritora, então tem essa camada de, vamos dizer, de metalinguagem, de história dentro da história, vamos dizer assim. Mas é um processo que não, acho que não tem 2 iguais. Tem um escritor paulista que uma vez fez muito, muito bacana, Michel Laub, ele tinha um blog, ele saiu mandando e-mail para vários escritores dizendo assim, por favor, escreva um parágrafo sobre o seu processo de escrever. E ele tem 100 escritores que responderam isso, ele publicou isso. É muito interessante, porque você não vê 2 iguais, entendeu? É muito louco isso. Agora, é muito difícil escrever um romance. Você manipular tantas vidas e manter uma coerência. Se você se propõe a fazer algo com um pé no realismo, vamos dizer, será que aquele cara tem tantos anos porque aconteceu no ano tal, aquilo... será que eu não já falei isso? Então tem essa dificuldade que é um pouco técnica, né? Mas saiu, sei lá como, mas saiu. Olha, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a instantes. Estamos apresentando Folha na Tarde. Você está ouvindo a Folha FM 96,7. Informação e música de qualidade.
A gente volta aqui ao nosso tema livre. Olha, eu estou conversando sobre o lançamento do livro O Chão de Outra Casa, de Edgar Costa Neto, que acontece sábado amanhã, às 19h, na Casa da Rua. É um espaço cultural situado na rua Dona Ada Vieira, 112, em Casa Forte. A entrada é gratuita, o livro será vendido durante o evento ao valor de R$40. Então, a gente, conversando aqui com o Edgar Costa Neto, esse é o livro dele de estreia, o romance. Antes, você já havia escrito contos, poesia? Sim, contos, né? Eu tinha alguns contos que eu produzi e, por um período, saí mandando para concursos, essas coisas e tal. Tem muito concurso literário, né? Mas não deu certo, aí eu deixei para lá. E aí eu estava até dando uma olhada nesses contos um dia desse, e você vê como esse negócio de escrever é muito intrigante, porque eu olho para lá e vejo uma imaturidade, sabe, nesses contos, e você está andando sempre para frente. Eu acho que quanto mais você escreve, mais pratica, e você acaba ficando com um olhar crítico. Então não sei o que eu vou fazer com esses contos, não. Tem uns 5 que eu considero bons ou razoáveis, mas são contos que tem uma dimensão que não é muito a dimensão que eu vejo nos contos hoje em dia, né? São contos com 20 páginas ou um pouco mais, e as pessoas escrevem contos mais curtos, então não sei qual é o lugar desses contos, sabe? Vou pensar um dia, deixar eles lá e talvez desenvolver essas histórias, porque foi tranquila e fácil essa transição para o romance, porque meus contos sempre tentei meter o máximo de vida possível dentro de cada conto, sabe? Então o romance saiu como se fosse um conto desenvolvido, ou mais de um conto, né? Se você pensar que cada um dos personagens tem uma ideia suficiente para um conto, vamos dizer assim. Edgar, você se imaginava como um escritor lançando romance, ou na tua ideia a coisa ficava ali nos contos mesmo, uma coisa mais... Rapaz, você? Eu sempre me entendi como leitor, sabe? Em primeiro lugar, desde sempre eu leio, mas tem uma hora que você, sei lá, acha que pode fazer. Uma aposta muito louca essa, porque você... Tem uma hora que você começa, não, agora eu vou escrever, aí você passa a ler de um jeito diferente, você passa a ter uma leitura que é quase como se fosse um estudo. Eu digo brincando que depois que eu comecei a escrever, já faz, uns 10 anos, vamos dizer, com mais seriedade, porque tem aquelas iniciativas lá do começo da juventude que são muito descontinuadas e incipientes. Mas depois que eu comecei a escrever seriamente, vamos dizer assim, eu nunca mais li um livro de um jeito leve. É sempre você lê com muita atenção, sabe? É tão louco isso. Mas eu sempre imaginei como leitor. Mas tem essa coisa, eu sempre li. Cada um tem um motivo para ler. Eu leio para conhecer gente, sabe? Eu acho que eu estava falando com uma amiga um dia, disse, Tatiana, a gente é amiga há tanto tempo, mas se somar esses últimos, 5 anos, a gente se encontrou, 10 vezes. E dessas 10 vezes vai somar 6 horas de encontro, somando os cafés. 6 horas, é uma amizade importante. São 6 horas em 5 anos. Eu passo mais tempo com um romance de 300 páginas. Entendeu? Com aquele personagem daquele romance, e eu estou dentro da cabeça do personagem. Então, ler é conhecer essas pessoas também, tanto quanto da vida real, entendeu? Então, na vida, né, dos bares, dos encontros e tal. E eu leio para conhecer essas pessoas, e eu acho que quando eu virei escritor era um pouco também para botar essas pessoas no mundo também, fazer com que elas tivessem uma existência, sabe? Hoje eu acho que de vez em quando eu vejo na rua esses personagens assim. Nossa. Essa Renata, esse Rodrigo. Tem isso ali. É interessante, você passa a reconhecer, né? Os teus personagens estão ali vivos. Porque eles vieram daqui, do mundo também, né? Eles vieram do mundo para mim e foram transformados, criados numa coisa, né, limitada aqui, tá nas páginas do livro, mas eles voltam para o mundo, né? Também de algum jeito, eu acho. Edgar, e a gente estava falando aqui em off, gente, sobre essa questão assim dos diversos personagens, e cada um tem a sua história, e ao mesmo tempo todos fazem parte de uma só história,
não é? E a minha curiosidade, né? Dá muito trabalho isso, é um quebra-cabeça e tudo tem que ter coerência. Pois para os escritores que estão amarrados a algum dever de realismo, né? Como é o meu caso, porque tem escritores que são mais livres, né, no seu estilo, mas quem que quer contar uma história com coerência dá um trabalho louco, eu acho. Acho que escrever um romance é um negócio que me deu muito trabalho, eu não imaginava. Porque você tem sempre a ilusão de que você é aquele escritor orgânico que abre a página e começa a lançar 300 palavras por dia, 500 palavras por dia, e a história vai fluindo sem você ter que... No meu caso, sempre foi uma coxa de retalhos, então as coisas evoluíram paralelamente, esses personagens foram evoluindo em paralelo. Eu escrevi um pouco aqui, um pouco ali, depois juntava, entrançava, né? Tanto que esse livro tinha um título provisório, assim, que era só o título do arquivo do computador, né? Que você tem que dar um título, que era Enovelados, porque tinha isso de eles estarem como se fossem enlinhados, né? Uma linha, uma trama. Trama é uma palavra interessante, né? Que você fala trama como sinônimo de enredo, mas também de a coisa do pano, né? Da trama dos fios, né? Que né? Vai então tem essa coisa do enovelado e também enovelado tem um negócio de novela, de novel, né? Que é romance em inglês. Aí eu por muito tempo deixei esse título aí, porque era isso, os personagens fluíam paralelamente, sabe? Difícil, escrever foi tecnicamente difícil, eu diria. Para algumas pessoas deve ser fácil, mas para mim não foi. Mas e aí? Mas está lançando o primeiro, mas já pensa nos próximos? Tem um projeto aí que eu tô trabalhando, às vezes trabalho mais, às vezes trabalho menos, mas é um projeto que me é muito caro, sabe? Eu morei em Setúbal no começo dos anos 90 e tinha uma ocupação que quem morou na época vai lembrar, tipo uns prédios que foram feitos e abandonados. Esses prédios foram ocupados por pessoas sem teto e passou muito tempo com essa ocupação. E tinha toda uma vida de bairro e tal, como se fosse uma favela vertical. E um dia foi comprado em algum leilão e o proprietário expulsou esses favelados de lá e concluiu os imóveis e colocou à venda. E eu imaginei uma história de alguém que tenha habitado esse imóvel na época da favela e depois na época dos prédios concluídos, entendeu? Então tem uma saga de alguns anos aí ambientada nesse lugar que me é muito... que era a minha vida. Eu descia para comprar Coca-Cola ali, entendeu? Na frente consertar pneu de bicicleta ou essas coisas. Então você começa de algo muito próximo a você e aí você vai como círculos na água, né? Que você joga uma pedrinha, eles vão... aqueles círculos vão aumentando. É um pouco isso. Tem que começar de alguma coisa que você reconheça, eu acho. Foi assim com esse livro e eu acho que com todos vai ser assim também. Ok, então é isso. O Chão de Outra Casa, o lançamento acontece amanhã, às 19h. O livro é de Edgar Costa Neto, que está estreando aí como romancista. Vou passar novamente para vocês o endereço. Casa da Rua, Espaço Cultural, na rua Dona Ada Vieira, em Casa Forte. É aquela esquina da Pizza Hut, que dá 17 de agosto. É uma ruazinha bem pequena. Está. É isso. Cheguem lá. Então, só quero agradecer, Edgar, parabenizar você. Né? Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de conversar um pouco. E estamos aqui, portas abertas para um bom bate-papo aqui no nosso Folha na Tarde. Até logo.